mês de dezembro chegou e as festividades de Natal estão aí, né? Não vai deixar para a última hora para comprar o presente de Natal para presentear aquela pessoa tão querida. Lojas Becker com mais de 250 lojas em todo o território gaúcho, paranaense e catarinense. No litoral norte você encontra Lojas Becker em Tramandaí, Arroio do Sal, Capão da Canoa e Torres. Então não esqueça, o melhor Natal é aqui na Lojas Becker, é o Super Natal Lojas Becker, né? Não deixe para a última hora, venha para cá, compre seu presente e faça feliz aquela pessoa que tu tanto ama, porque o melhor preço, a melhor condição, você encontra aqui na Lojas Becker. Vem para cá, aqui com certeza você vai ter o melhor Natal da sua vida. Vem comprar barato, vem pra Becker. Léo Paz está conosco aqui no Tendência Entrevista, agora na Associação dos Amigos e Pessoas com Deficiência de Tramandaí, não é? O Léo presidente, e o Léo quem tem brigado e feito aí o que pode pelas pessoas com deficiência em Tramandaí. Léo, um prazer enorme tê-lo aqui conosco nesses programas já ao final do ano. Prazer te conhecer e um prazer te receber. Muito obrigado, um prazer estar aqui e poder contribuir aí de alguma forma com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. As coisas vão, digamos que se acumulando, e eu diria que situações e pessoas vão se acotovelando em busca de soluções. Tu sabes que desde os anos 80 que se vê falar. Naquele tempo era o seguinte, a empresa tinha que ter rampa para cadeirante, né? Depois tinha que ter elevador de ônibus para cadeirante, e era uma discussão. Depois tinha que ter acessibilidade para cadeirante. Aí depois tiveram que entrar na luta por aqueles mosaicos de chão que dão o caminho ao cego, né? Senão o ceguinho tinha que andar com o cachorro na mão no meio da rua. Aí ninguém sabia se tinha medo do cachorro ou se ajudava o cego. Um amigo meu que é cego, muito bem-humorado, dizia: tinha medo de me ajudar porque achava que o meu cachorrinho ia morder eles. Era um cão-guia. A questão da deficiência física, em alguns momentos no Brasil, virou horrendamente, muitas vezes, questão que parecia um filme de comédia, porque ninguém se entendia, Léo. É verdade, nós estamos lutando há muito tempo na causa da pessoa com deficiência. Hoje a gente teve grandes vitórias. Depois que o Brasil assinou a Convenção Internacional da ONU, né, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, nós tivemos daí grandes movimentos aqui, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tornou-se depois a Lei Brasileira de Inclusão, assinada há 2 anos e meio atrás, ainda pela presidenta Dilma, né, que nos dá garantia de acessibilidade e empregabilidade em todo o país. Nesses últimos anos, fora, naturalmente, todas as mazelas, as questões políticas, as batalhas jurídicas e políticas e gente presa e impeachment, mas o governo trabalhista, esse governo do PT, desde que ele começa lá em 2003, houve incontestavelmente, o que tem que ser dito, houve um grande crescimento, uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, né, Léo? Na verdade, a Convenção Internacional garantiu a todo mundo, em todos os lugares do mundo, que a pessoa com deficiência tivesse a visibilidade necessária. Porque se a gente vê, somos poucos enxergados, né? As pessoas só se dão conta das pessoas com deficiência quando convivem com uma ou se deparam com alguma pessoa no seu caminho que de alguma forma lhe chama atenção. Mas a nossa luta é constante, principalmente por empregabilidade, na questão do cego, do surdo, do mudo, né? Da questão também da pessoa com deficiência mental e também na questão das altas habilidades, que também é um problema que a grande maioria das pessoas não conseguem identificar altas habilidades também. O que é essas altas habilidades, Léo? É uma criança muito ativa na escola e que desenvolve certos raciocínios em matemática, em música e coisas que destacam essa criança
superior a outras. Antigamente chamados de prodígios. Seria isso, mais ou menos. É. Essa criançada muitas vezes tem aí problema porque as escolas não estão muitas vezes preparados para eles, né? É uma dificuldade encontrada. Eu lembro no meu tempo de colégio, tinha a primeira classe E, primeira classe especial. E as pessoas diziam, não, mas esses caras lá são o pessoal que não aprende, não, pelo contrário, não conseguia conviver com o outro. Na verdade, a nova lei agora nos garante a inclusão da pessoa com deficiência na escola comum, né? Antigamente, a pessoa com deficiência era colocada em guetos, em escolas especiais, né? Onde só se conviviam com... e não tinham essa convivência com as crianças ditas normais, né? Então, hoje é obrigado a ter um monitor para essas pessoas com deficiência, mas ainda não tem o número necessário para essas crianças. Também, como não tem para as pessoas com deficiência, também não tem com qualidade para as altas habilidades. Quem é que sofre mais hoje, Léo? É quem tem deficiência física, visual, auditiva? Onde é que falta mais infraestrutura, assim, ao teu ver? Olha, para mim todos, porque nós não temos, por exemplo, acessibilidade na comunicação, às vezes não tem libras em todos os programas, então pessoas que são surdas não conseguem acompanhar a maioria, né? A questão dos textos também na internet, existe agora alguns recursos, mas muitos não conhecem, né? A questão da audiodescrição para os cegos, que é importante também, né? São algumas questões de comunicação para as pessoas com deficiência também nas calçadas, né? Até para trabalhar, por exemplo, a nossa briga por empregabilidade hoje não depende só do cidadão querer empregar uma pessoa com deficiência, um cadeirante, por exemplo, mas implica que essa pessoa também tenha na sua empresa acessibilidade para essa empresa, para essa pessoa, banheiro para essa pessoa, entendeu? E a maioria dos espaços ainda não tem um banheiro para pessoa com deficiência, né, com porta de 80, com os seus ganchos, né, para que ele possa se movimentar da cadeira para o vaso e assim por diante. Sabe que nos anos 70, uma moça muito bonita lá da minha terra natal, Cachoeira do Sul, chamada Bernadette Vidal, vem para Porto Alegre morar com a família, lá ela é carinhosamente conhecida como Detinha, e ela elegeu-se vereadora, ela teve até com o Papa, quando ele teve o João Paulo, e a Bernadette, cega, casou-se com um cego, e ela foi, eu não sei se a única, mas a primeira vereadora eleita cega para a Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, pelo menos. Bernadette Vidal travou uma batalha, uma verdadeira batalha campal por acessibilidade naquele tempo também. Hoje em dia existem essas bandeiras mais disseminadas, mas temos políticos com representatividade, eu digo efetiva, que têm deficiência física hoje na Câmara Federal ou aqui na Assembleia Legislativa. Eu sei que em Tramandaí não temos, né? Em Tramandaí não, mas nós temos o Brum ali, que foi eleito, que é uma pessoa com deficiência, né? Eu não me lembro qual é o partido que ele foi eleito. E a gente tem grandes lutadores. Por exemplo, eu tenho um guru, eu tenho muita honra de ser amigo dele, que é o Santos Fagundes. Ele é uma pessoa com deficiência visual, formado em políticas públicas, tem mestrado e é assessor do senador Paulo Paim, que muito nos ajudou aqui na questão da acessibilidade ao mar e outras batalhas que a gente teve aqui, como a nossa primeira batalha foi por transporte coletivo acessível na cidade, e a nossa vitória tornou nossa cidade a primeira dessa região a ter transporte coletivo acessível. O Paulo Paim está sempre engajado nesses movimentos, né? Fundado em fevereiro de 2000, a Associação dos Amigos e Pessoas com Deficiência de Tramandaí. A ideia de fazer uma fundação lá em 2000 desta natureza é vanguarda. É que nós já estávamos nessa luta já há algum tempo, né? E a gente decidiu que para ter mais força institucional, inclusive para a gente entrar com ações civis públicas, era importante a gente ter uma associação, uma união de pessoas, né, que não são só pessoas com deficiência, né, como diz, são amigos da associação que não têm, são familiares ou que se identificam com a causa e que contribuem com o seu tempo aí com a nossa associação. O que se pode fazer ou se está fazendo ainda Tramandaí
está no seu tempo nessa questão dos deficientes? Dá para se dizer que é satisfatória a acessibilidade já em Tramandaí? Eu tenho muito a ser feito, Léo. Olha, nós estamos muito felizes. Nós estivemos no encontro estadual de conselhos na Assembleia Legislativa há pouco tempo, representando o Conselho Municipal de Tramandaí, e descobrimos que nós somos uma das poucas cidades que tem acessibilidade ao mar, que tem bastante agora estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, né, que está trabalhando de uma forma constante para melhorar a questão da acessibilidade nas calçadas, que tem um programa de atendimento a pessoas com deficiência na escola. Então, a gente tem conseguido grandes vitórias. Falta muita coisa. A gente conseguiu, depois de muito tempo, acessibilidade à Câmara de Vereadores, né? Foi construído um elevador, né? Foi luta nossa ter acessibilidade ao mar até a beira-mar, para que tivesse os cadeirantes possibilidade de tomar um banho de mar com aquelas cadeiras anfíbias, né? Com parceria do Grupo Caminhadores, que é uma outra ONG do Estado, que vem aqui e contribui gratuitamente com essa causa. Eu acho muito legal, a gente tem conseguido, mas ainda tem muita coisa, a gente tem todas essas calçadas, mas a nova lei da calçada, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, dá um prazo de 4 anos para que as pessoas construam suas calçadas dentro da nova lei, dentro das novas normas estipuladas pela Câmara e pelo governo, senão vão começar a ser multadas. Então a gente vê que lá para frente a gente vai conseguir ver uma evolução na cidade, graças a Deus. Trazendo acessibilidade a todos. A todos, as pessoas com deficiência, com mobilidades reduzidas, para as pessoas com deficiência visual, para todos. Hoje, pessoa que tem deficiência, por exemplo, é mudo, né? Existe, a gente sabe, nós já entrevistamos aqui professores de Libras, né? Um professor aqui da cidade de Osório, inclusive. Hoje em dia, a associação disponibiliza algum tipo de acesso às pessoas, a esses profissionais? A gente encontra facilidade, porque, afinal de contas, o mudo não precisa ser mudo, né, Léo? Parece um absurdo, mas ele pode se expressar. Não, nem sempre o mudo é surdo, né? Tem isso também. Ele pode ter dificuldade na fala, mas ele ouve muito bem, né? E a Libras veio para isso, né? O que é preciso é que as pessoas se incluam nisso, façam um cursinho, né? A associação indica quem pode, os cursos onde pode ter, né? Para que a pessoa se qualifique, porque quem quer receber bem todos deve estar qualificado para receber todos. Então, na sua loja, pelo menos uma pessoa tinha que falar a linguagem dos sinais. Na prefeitura tinha que ter pelo menos uma pessoa que falasse a língua dos sinais para poder atender o público em geral. Isso seria respeito aos cidadãos. Verdade. Só que parece? Parece que surdo não paga imposto, parece que cego não mora em lugar nenhum, e surdo também não, né? Porque o cara chega na prefeitura e aí tu já pensou, fica um olhando para o outro, né? Aí o cara é cego, tem um cego aqui que é pago, mas o documento não tem braille, podia ter. Mas pelo menos alguém que fosse lá e fizesse a tradução para ele, cidadão, esse documento diz assim, 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 o valor é tal. Não entregar o documento para o cara e deixar ele se virar, né? É o caso ainda de se criar para o futuro uma lei que obrigasse as instituições públicas brasileiras a terem esses documentos em braille, a fazer com que tenham acesso os cegos, os surdos, os mudos, porque quando a pessoa tem uma dificuldade física e tal, aí tu te movimenta, ou tu vai de cadeira, ou tu tem a muleta, não é? Ou tu tem a perna mecânica, tu dá um jeito. Agora, esses outros quesitos não, né, Léo? Esse aí não tem acordo. É que, na verdade, não são as pessoas que são deficientes, é as estruturas que estão deficientes para receber a todos. É que é uma condição humana, né? Porque se a condição humana é diversidade, deve ter diversidade de atendimentos, né? Uma coisa que é importante agora é que agora, no apagar das luzes do governo do Sartori, ele quer aprovar uma nova lei que é chamada Lei Gaúcha de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Essa lei está agora na Assembleia. Dá tempo? Não sei se dá tempo, porque os deputados estão dizendo que não querem votar mais nada ainda esse ano, né? E apagar das luzes e tal. Mas a Lei Gaúcha de Inclusão
está ali para ampliar a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e que aqui no Estado pretende ampliar mais esses valores. Ainda há tempo de a gente fazer essa sugestão dentro da lei. Tu tem ideia do trabalho que dá uma votação, Léo? O cara tem que sentar lá, ler e depois o esforço para apertar aquele botão pesadíssimo. Que raiva! É verdade. Não, tem muita coisa que está parado, não só aqui na nossa... Mas não dá raiva? Dá porque atrapalha a vida das pessoas. Atrapalha a vida das pessoas. Mas é bom que haja uma discussão bem ampla, né? E que todos tenham condições de ler e poder sugerir alguma coisa antes mesmo que ela seja aprovada, não é? Vamos para o nosso intervalo. Este é o Léo Paz, que é o presidente da Associação dos Amigos e Pessoas com Deficiência de Tramandaí. Também é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Tramandaí. Rapidinho, a gente já volta. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta com o Léo Paz. Léo, na nossa volta eu vou pegar um pedacinho aqui, olha só. Legislação e conceitos. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece no seu 5º artigo que todo cidadão brasileiro tem direitos e oportunidades iguais, independente de sua raça, cor, gênero, idade ou condição física. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem também como propósito promover, proteger, assegurar que desfrute de pleno equitativo de todos os direitos humanos, né? Todos os direitos humanos, liberdades fundamentais para todos, né? Bem como promover o respeito inerente à dignidade das pessoas, né, com deficiência, que são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial, ou as quais a interação com diversas barreiras, né, que possam ter no seu dia a dia e que as impossibilite de ir e de vir com a dignidade necessária para o ser humano. Isso a ONU diz no direito da pessoa e também diz a Constituição brasileira. Isso está sendo cumprido, acredito eu, ao pé da letra? Não, tu sabe que... Não. Sabe que segunda-feira foram comemorados 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a gente sabe que é muito difícil ainda, nós estamos praticamente na bárbare ainda antes de se tornarmos pessoas realmente evoluídas e que aprendam a respeitar o ser humano como ser humano, né? Uhum. Então, quando a gente vê tanto desrespeito, quando a gente vê que se obrigaram a fazer uma lei para que as pessoas respeitassem o idoso, né? Que as pessoas tivessem um pouco mais de respeito com a raça negra, com a juventude, né? Quando se é obrigado a fazer leis para isso, é porque a gente realmente perdeu a moral, perdeu a noção do que é humanidade, né? Então, quando a gente vai pedir uma coisa simples, às vezes, eles dizem, mas as pessoas normais não têm, Léo, como é que tu quer que a gente dê para uma pessoa com deficiência? Mas que isso? É verdade o que é, algumas coisas que dizem, pô, porque às vezes a gente... Mas não consigo, quer que o cego entre lá? Que isso? Não tem banheiro para as pessoas normais ali, como é que tu quer que eu bote para uma pessoa com deficiência? Por que o cara que não tem uma perna tem que ir lá fazer xixi na praça? Dane-se! Não, são certas coisas... absurdas. Que continuarão a ser absurdas por muito tempo, né? Como a questão do desrespeito ao idoso, não ter mais aquela pessoa que se levanta o banco para dar um lugar para uma mulher grávida, né? Não tem mais essa educação, né? Houve um total perda de humanidade, de verdade. É?
Diz a ONU, reconhece a importância das pessoas com deficiência e sua autonomia e independência individual, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas, considerando que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas políticas, inclusive os que lhe dizem respeito diretamente. Tem sido assim? Não, né? Tu sabe que não. Não, mas tu quer bagunçar com o negócio também, né, Léo? Tu quer ver mais uma coisa? Olha aquele verde ali. Olha aquele verde. Aquele livro verde. Esse é complicado. Esse aí eles estão rasgando. Esse aqui? Esse estão rasgando. Pergunta se estão obedecendo esse aí, para depois perguntar de uma convenção. Claro que internacional. estão obedecendo, Léo. Estão obedecendo. É. Estão obedecendo. Capaz a Constituição não faz assim. É. Pô, mas tá aqui. Eles seguem ao pé da letra. Aqui tem o mesmo artigo que tu leu na Convenção Internacional. Tem aqui, né? Tem aí. E eles não seguem? E não seguem. Não, pra tu te está ver. sendo maldoso. Obrigado. O que seria hoje, no Brasil? Não vamos nem falar de Tramandaí, que aí nós vamos despencar no abismo. Que a gente sabe que agora que estão começando a tratar a cidade para que ela dê mobilidade às pessoas. Está sendo feito. Mas por obrigação firme da justiça, por briga, porque tu não consegue nada se tu não se une contra as pessoas. Tu tem incomodado muito eles? Tenho, eu coloquei no Ministério Público a questão do elevador agora há pouco, né? De novo? Mas Não, tá parado. agora tava funcionando, pelo menos. Porque ficou quase 2 anos parado o elevador, né? Nós falamos já que o ano passado não teve acessibilidade ao mar e existe um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para que se mantenha aquela acessibilidade. Não foi de graça que eles botaram aquela acessibilidade lá, foi uma briga que a gente fez com o governo anterior ao Anderson ainda, no primeiro lá do Rapac. Então, nós estamos sempre brigando para a questão da acessibilidade. A única coisa que a gente quer é respeito com as pessoas com deficiência, porque elas têm mais dificuldades para conseguir acessar essas garantias que a gente tem constitucionalmente, mas não são respeitadas. Tu quer ver uma coisa? Os próprios cidadãos exerciam a vigilância dos funcionários públicos, não é? Mas aí foi lá na China que surgiu a figura do representante do cidadão que perante ao poder instituído. Eles faziam isso na Grécia Antiga, já viu? Na Grécia Antiga, as pessoas já exerciam a vigilância. É o que tu faz hoje. Tu tem que parar de pensar que está na Grécia. Isso aí, na verdade, é um livro sobre a ouvidoria. As ouvidorias. A gente foi na ouvidoria mais de uma vez, inclusive a gente tem aqui de 7 anos atrás, 8 anos atrás, o pedido da nossa associação na ouvidoria do município, pedindo melhor acessibilidade ao 5º andar, ou que eliminasse o 5º andar, porque não tem acessibilidade. Um cadeirante não sobe na Secretaria de Meio Ambiente, não sobe, né, lá agora que está lá é a Secretaria de Pesca e Agricultura. Então a acessibilidade nos espaços públicos já está garantido por lei. Né? E por que eles não cumprem a lei? Né? É isso aí que a gente quer, né? Que é o cumprimento da lei. Léo, diz uma coisa. Existe esse número, quantos cadeirantes tu tem mais ou menos assim na associação hoje? Olha, a nossa associação é bem ampla, nós temos pelo menos uns 8 cadeirantes que estão na associação. Temos cegos, temos pessoas com deficiência mental, deficiência física, né? O que é a nossa representação é mais política. A gente não tem um CNPJ para receber dinheiro, para transferir dinheiro ou para envolver em projetos. Nossa briga sempre foi na questão de unir forças pelos direitos da pessoa com deficiência dentro da nossa cidade, em Tramandaí, né? Por causa disso, eu já fui eleito várias vezes presidente do conselho. Por causa disso, muitas vezes o município me chamou e pediu minha contribuição para ajudar nos projetos que são para pessoas com deficiência. A nossa rampa de acesso ao mar é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, porque parece de madeira, mas é de plástico reciclado, mostrando que a gente pode usar esse plástico como uma coisa útil, que possa atender outras pessoas, né? Senão a cadeira tola não chega na água, né? E agora a cadeira anfíbia que está sendo... Cadeira anfíbia? Que tu entra com a cadeira e tudo dentro da água, e a pessoa que não pode realmente sair da cadeira vai tomar seu banho na cadeira mesmo. Então,
Então, isso acontece há muitos anos aqui, desde a primeira vez que a gente teve acessibilidade aqui no governo Anderson, que ele colocou a primeira rampa aqui com a associação, né, que a gente tinha conseguido vencer na justiça, com o apoio do IBAMA e tudo mais. E aí chegou a ONG Caminhadores com as primeiras cadeiras anfíbias e foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul proporcionou o banho de mar assistido aqui. E nos orgulha muito essa participação dessas coisas todas. Aqui num dos livros, Atitudes que Fazem Diferença com Pessoas com Deficiência, não é? Diz isso aqui da FADERGS. Eu queria te dizer o seguinte, tudo isso aqui dá para fazer uns 10 programas de tanto material que se tem, não é? Muito material. Eu queria te pedir... O que eu trouxe essa aqui é principalmente por questão do calçamento, das calçadas, sabe? Aqui tem algumas dicas muito legais de calçada, de rampa, né, de como deve ser na escola, que foi produzida pela Fundação de Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência no estado do Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho feito no estado do Rio Grande do Sul para todas as cidades que a gente trouxe aqui para tentar contribuir com as pessoas, porque... Levar experiências de um município para o outro. A gente tem alguns problemas, principalmente aqui na saúde, né, que eu, graças a Deus, faço parte do Conselho Municipal de Saúde e tenho proposto que as pessoas que atendem na saúde, no UPA e tal, tenham uma certa preparação para tratar com pessoas com deficiência, porque às vezes a deficiência não é aparente, às vezes a criança é autista, ou às vezes é muito agitada, ou às vezes ela tem um problema mental que não é detectável na hora, né? E se a criança esperneia ou tal, tem que ter alguém... preparado. Tem que ter uma pessoa preparada, né? Para que não surte a mãe junto. Léo. Oi. Um pedido para o Papai Noel, para este pessoal que tu representa, para 2019, o que poderia e o que traria diante do teu pedido o Papai Noel de presente para os deficientes e para a Associação dos Amigos das Pessoas com Deficiência. E também lá do Conselho, que tu é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Altas Habilidades. Cara, eu queria pedir, sinceramente, respeito com essas pessoas. Elas só precisam de respeito e oportunidade. Se a gente for respeitado e tiver oportunidade, vamos mostrar a qualidade que as pessoas com deficiência podem fazer e contribuir com a sociedade. Léo, um prazer enorme ter te recebido. Espero que tu volte outras vezes. Vamos fazer outros programas para a gente, claro, para a gente falar mais ainda sobre tudo isso. Um Feliz Natal. Um ano novo, cheio de vitórias e alegrias. Para todos que nos ouviram e assistiram a entrevista, um Feliz Natal e muito obrigado por ter nos ouvido. Até o próximo Tendência Entrevista.